Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Papo de Irmão. E hoje a gente tem um convidado muito especial e é uma grande honra estar com ele aqui. Ele é um homem de Deus e ele vai acrescentar muito na nossa conversa de hoje. E ele é um homem extremamente feliz, não só porque ele serve a um Deus poderoso ou tem uma esposa maravilhosa, né? Mas porque ele tem a mim como cunhado. Então isso aí já faz dele o cara mais sortudo desse mundo, cara. Então, Ard, seja muito bem-vindo, mano. Daí, Muito mano, legal ter como é que você você aqui, tá? Pia. Tô bem, graças a Tudo bem? Deus. Que bom, mano. Daí, mano, eu queria que você começasse, Pia, se apresentar um pouquinho pra gente, sabe? Contar um pouquinho do teu testemunho, assim. Falar um Beleza, pouquinho pra mano. gente. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Gu já deu aqui A a letra. letra, eu sou um cara muito feliz por ter ele como cunhado, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Arts, eu tenho 27 anos, sou casado com a Gabriela Savuski Santos. Santos. Agora, né, Importante, né, Pia? Pia? Deixei a minha assinatura lá, né, Pia? A marca. Sou membro da IETA Sede, tô aqui com a benção do apóstolo Sérgio, pastor Negrão, pastor Irã. E a gente tá aqui, Pia, para falar um pouco de Jesus, para É isso acrescentar aí. um pouco um na vida do outro, né? Amém, Pra mano. gente crescer junto. E é isso, mano. Glória a Deus, mano. É... Pra iniciar, mano, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória com Jesus até hoje, até onde você tá agora, né? Como líder de adolescentes do Ministério Influi da Sede, né? Como é que começou essa trajetória e qual foi o ápice da tua vida cristã, mano, que você entendeu o teu propósito, o teu chamado e começou a exercer ele? Puxa, Gu, isso aí dá um podcast, né, mano? Já dá. Mas, cara, eu cresci num berço evangélico, né, Pia? Eu cresci dentro da igreja, assim. Há pouco tempo atrás eu falei sobre isso lá no Influi e eu fui contar o meu testemunho, assim, porque eu nunca tinha contado de fato, assim, sabe? A gente, né, fala uma coisa ou outra, Conta assim, partes, né? mas eu nunca tinha falado, Pia. E aí eu comecei a me lembrar de como que foi, desde quando eu era criança, assim, a minha adolescência, né, e agora a minha juventude, assim. E eu lembro que a gente ia numa igreja e meu irmão, minha irmã, meus pais, a gente ia nessa igreja e era uma igreja que tinha muito mover de Deus, assim, sabe? E era uma igreja grande, assim. Eu lembro que, eu nunca esqueço, uma vez que o Danduque foi lá e o Danduque tava orando pelas pessoas, assim, e tal. E lembrando, isso era na minha infância, sei lá, eu tinha 7, 8 anos. E eu lembro que o Danduque estava ministrando e ele chamou o pessoal para ir para frente, para orar, ministrar sobre eles. E a Rai foi correndo, Pia. Sério, A mano? Rai sempre envolvida nessas confusões, Sempre Pia. envolvido, né? E daí ela foi, Pia. E ela foi uma das primeiras que o Danduque botou a mão na cabeça dela e orou. E na hora que o Danduque botou a mão na cabeça dela e orou, ela caiu na unção do riso, Pia. Nossa, mano, que E ela legal. começou a dar risada, Pia. E ela começou a ter uma experiência com Deus. E aquilo começou a me assustar, Pia. Sério, Pia? Não foi nem impressionado, Pia, eu né? olhei pro Assustar. Danduque, ó, vazei, Pia. Falei, cara, eu não quero isso aí não, cara, você tá doido, olha o Tchau. que tá acontecendo. E eu lembro que durante a minha infância, Pia, eu presenciei muitas experiências com Deus, assim, sabe? Dos meus pais, dos meus irmãos, e eu sempre fui um cara que tive medo disso. E eu falei, cara, eu não quero isso aí Não pra quero me mim envolver, não, não. cara, isso aí parece diferente, cara. Entendi. E aí, né, dentro desse tempo, assim, comecei a fazer escolinha de futebol, tal. Na igreja que eu ia, eu comecei, Pia, a jogar bola por causa da igreja que eu ia. Eles tinham um projeto social e eles faziam todo sábado, assim, das 9 às 11, um projeto com a igreja específico, assim, como se fosse uma escola bíblica. E depois tinha um almoço que eles mesmos serviam. E aí tinha uma escolinha de futebol das 2 às 5 ou das 2 às 6, se eu não me Ah, que legal. não, Passava o dia na igreja, então. passava o dia inteiro, o sábado inteiro na igreja. Pia. Então a minha vida, a minha infância toda foi na igreja, né? E aí eu comecei a jogar bola lá, o tempo passou e fui criado com muito temor, né, Pia? Sempre sabendo o que é certo e errado. E aí comecei a jogar bola, as coisas começaram a dar um pouquinho certo assim, comecei a viajar, jogar em base de outros times assim. E aí eu tive um leve tropeço, Pia. Leve. Um leve desvio, Pia. E aí eu me afastei de Deus, sabe? Aham. Devido às minhas escolhas e várias circunstâncias também, assim.
Era engraçado porque eu tava nos clubes, assim, jogando nas cidades. No domingo, Pia, eu ia pra igreja. Eu sempre procurei uma igreja perto para ir. Mas nos outros dias, assim, eu não queria muito saber de Deus, não, Pia. Entendi. E eu comecei, assim, a ter aquele famoso temor, né, Pia? Mas sem intimidade nenhuma, sem compromisso nenhum. Que eu acho que é o reflexo da nossa geração hoje, né, Sim. Pia? A gente quer ter intimidade sem compromisso, né? É verdade, Pia. Mas a gente fala isso daqui a pouco, né, Pia? Já entramos nesse assunto, né, Não, mano? agora não. Vamos continuar. Eu me desviei, Pia. Aham. E Que depois... benção, né, Pia? Misericórdia, né, Pia? Misericórdia. E aí, quando eu me desviei, Pia, aconteceram algumas situações, assim, na minha família especificamente, né? Eu tinha um irmão mais velho, você sabe, ele era 2 anos mais velho do que eu. E ele acabou sendo assaltado e tomando um tiro na cabeça, né? E aí ele ficou na UTI por alguns dias. E depois que ele ficou na UTI, ele acabou falecendo. E essa situação específica com algumas outras, Pia, fizeram me voltar para Deus de uma forma muito, muito forte, assim. Porque naquele momento, assim, de dificuldade, eu percebi que, cara, não importava o que eu fazia. Não importava como que as pessoas me olhavam. Se eu tinha dinheiro ou não tinha, se eu tinha carro ou não tinha, se eu tinha status ou não tinha, mas a consolação que eu precisava, ninguém conseguia me dar, né, Pia? Sim. Eu conto sempre essa história quando eu estava num outro estado, e aí aconteceu tudo isso, o Hudson estava na UTI, eu cheguei em casa, aí a Antonelinha, Pia, estava lá no quarto da Rai, a Rai estava de joelho na frente do espelho, onde hoje tem como se fosse o escritorinho dela, que ela Sim. coloca o PC. Tinha um guarda-roupa de espelho, assim, bem grande lá. E ela estava ajoelhada, assim, entre a cama e o guarda-roupa. Quando eu abri a porta do quarto, eu não conseguia ver ela porque tinha cama. Eu olhei pelo espelho e ela estava com a cara no chão, assim, chorando. E eu lembro da oração dela, perguntando, assim, falando com Deus, por que, Deus? Por que o Hudson? Por que o Hudson? E nessa, Antonella, na época, não sei, deveria ter uns 4 anos, não lembro, Pia. E eu entrei, assim, no quarto da Rai. Quando eu entrei no quarto da Rai, a Antonelinha, tio, o que tá acontecendo? Eu falei, nada, meu amor, dela. Por que a tia tá perguntando do papai, não sei o quê? Eu falei, não, por nada, amor, ele viajou. Daí ela pegou e falou, e o papai vai voltar quando? Meu Deus. E aquilo lá me marcou, Pia. Aquela pergunta assim me marcou, sabe? E eu não tinha recurso, Pia. Não tinha recurso para conseguir consolar ela. E, Pia, de alguma forma naquela noite eu fui dormir e eu fui orar. E quando eu fui orar, cara, tive uma experiência com Deus no sentido bem racional, sabe? Falei, cara, tudo que eu tô vivendo assim não é nada, cara. Tipo assim, eu não posso me firmar nessas coisas em situações difíceis, né? Consequentemente, a gente se engana achando que a gente pode se firmar quando a gente tem situações fáceis, né? Sim. Porque a gente olha para Jesus em situações difíceis e quer se firmar nele. Mas nas situações fáceis a gente tem uma breve ilusão que a gente não precisa de Jesus também, quando na verdade em ambos a gente precisa, né, Pia? É isso mesmo, mano. E a partir dali foi, Pia. Fiquei, depois disso, falei, cara, eu não vou mais jogar bola, quero só buscar Jesus. Fiquei quase 1 ano trancado no meu quarto, Pia, orando e lendo a Bíblia. Um pouco da tristeza também por ter perdido meu irmão, mas também porque naquele período eu comecei a buscar Jesus e ele começou a se revelar, Pia. Comecei a ter Nossa. experiência com ele, sabe? Que massa, mano. E daí fiquei quase 1 ano, meu pai achou que eu tinha entrado em depressão, fazia eu sair do quarto para comer e tomar banho. Não, tomar banho eu já tomava, Pia, menos para comer. Sei, assim, sei, sabe? que tomava banho. Sei. E daí, Pia, comecei a ter experiências com Deus, assim. Que massa, mano. E ali eu comecei a entender que, cara, eu precisava de Jesus. Não vim para Jesus porque eu queria ser líder de alguma coisa. Não vim para Jesus porque pretendia ou tinha pretensão de algo. Eu só vim para Jesus porque no momento mais difícil da minha vida, Pia, ele foi o único que estendeu a mão para mim. Nossa. De uma forma que conseguiu me consolar. Porque eu lembro nesse dia, quando eu fui entrar em casa, tava cheio de gente, Pia. Eu lembro que no portão tava o pastor Negrão, o pastor Irã conversando com meu pai. Na sala tava o pastor Ali e a pastora Deda. Tava a pastora Beth, as guerreiras de oração.
Mas ninguém conseguiu me estender a mão de tal forma, Pia, que consolasse a minha alma. Mas Jesus conseguiu. Eu falei, cara, no momento mais difícil da minha vida, Jesus não me abandonou. Meu Deus. Então, no momento mais feliz, eu não vou abandonar Jesus. Nossa, E foi isso, Pia. que precioso, mano. Como interessante como você tinha uma vida... Você tinha uma vida no futebol, né, Pia? Você tinha uma carreira. Que interessante, mano, como você abre mão disso de maneira espontânea e firme, né, Pia? Que doido isso, mano. Isso é muito poderoso, né, mano? E eu não abri mão do futebol especificamente ainda nessa situação, Pia. Eu fiquei um ano parado e aí eu comecei... Um cara lá que era meu empresário, ele continuou insistindo, sabe? Sim. E daí eu fui para um time ali de Paranaguá, do Rio Branco, que disputei o Paranaense ali, mesmo depois de tudo isso, mas aí com outra cabeça, com outra percepção. E, Pia, foi muito bom esse tempo, assim, depois que meu irmão faleceu, eu ter voltado a jogar bola. Foi muito bom. Porque eu me apeguei com Deus e esse um ano que eu fiquei buscando Jesus fez com que eu conseguisse apresentar Jesus para essa galera, sabe, Pia, desse contexto, assim. Então eu não esqueço, Pia, de um cara que dividia um quarto de apartamento comigo e ele via toda noite eu orando, lendo a Bíblia, ele começou a fazer pergunta para mim. Ele era católico, assim, Pia. E eu perguntei para ele, cara, você é cristão? Você é o que dele? Não, eu sou católico, sou devoto do São João, São Expedito, não sei, Pia. Não sei dizer, assim, que eu não conheço muito, sabe? Mas ele falou que era devoto de algum santo, assim. E eu comecei a falar com ele, Pia. Evangelizar ele, o cara, fiz o apelo pro cara sentado na minha cama, assim, Pia. Nossa, mano, o que cara precioso. aceitou Jesus. Então foram várias experiências que eu tive, assim, né? Que massa, mano. A gente às vezes vê, né, Pia, as pessoas pregando, assim, num púlpito ou liderando alguma coisa, mas na verdade isso começou muito antes, né, Pia? Você Sim, manifesta no púlpito que você é no secreto, né? é isso mesmo, Senão mano. você só tá performando, né, Pia? É verdade. Senão você tá gerando resultado, e resultado Jesus não precisa, né? Não precisa, Pia. Jesus quer fruto, né, mano? É isso E mesmo. o fruto a gente dá no secreto. Que massa isso, mano. Como começa no simples, né, Pia? Uhum. Que doideira e você voltar pro futebol com uma cabeça de... Não de futebol mais, né? Fazia o que ama, fazia o que amava, né? Sim, Pia. Mas vivia mais ainda o que amava mais ainda, né? E eu não esqueço, Pia, antes do Hudson falecer, quando eu voltei pro Templo das Águias, isso há 9 anos atrás, eu tava jogando, eu entrei numa tarde da bênção, Pia. Comecei na tarde da bênção, eu tava de férias, morava do lado da igreja. Fui jogar uma pelada com um amigo lá em Santa Catarina, acabei quebrando o pé. Voltei pra cá, de muleta e botinha, falei, cara, quarta-feira vou na tarde da bênção de novo. Cheguei lá, Pia, coloquei assim, sentei na última cadeira, levantei meu pé assim, com a botinha, coloquei a muleta do lado. Pastora Beth, Pia, veio assim, ó, na minha direção, Pia. Veio rodopiando, brincadeira, se ela estiver assistindo isso aí, eu tô brincando, pastora, eu te amo. Mas ela veio rodopiando, Pia, e falou, assim diz o Senhor. Nossa, Pia. Pia, ela veio e começou a falar da minha vida, Pia. Meu Deus, mano. Falou, ó, você quando era criança era assim, você viveu isso, isso e isso, você sempre fugiu de Deus. Hoje Deus te levanta como uma pessoa, um atleta, só que você nunca vai ser um atleta, você sempre vai ser um pregador da palavra de Deus. Nossa. Isso antes de tudo acontecer, do Hudson falecer, Antes de eu de ter tudo. esse entendimento. E ela falou, um dia você vai liderar uma geração e você vai pregar para uma geração. Pia, eu acho que foi a profecia mais exata que eu já tive, que eu já recebi na minha Nossa, vida, que Pia. precioso, mano. Mais exata, Pia. Muito legal isso, Pia. E daí ela falou, porque para você ver como é Deus, ele vai te curar em pouco tempo. Pia, o diagnóstico do médico pro meu pé voltar ao normal era, sei lá, 3, 4 meses. Depois que ela falou isso, em 2 semanas eu tava andando. Você tá brincando, Pia. Nossa. Daí eu Poder da recebi palavra. a promessa, Pia, e fui. Ela falou, você vai pra Europa? Ela falou pra mim, Pia. Falou tudo, mano. Falou tudo, Pia. Ela falou, você vai jogar na Europa, Deus vai te abençoar, Meu só Deus, que vai mano. chegar um momento que você vai ter que renunciar a isso. Ela falou tudo, Pia. Cara, que doideira, mano. É interessante porque eu não conto isso, né, Pia? Eu não lembro dos detalhes. A Gabriela fala isso pra mim, que é importante a gente gravar, né, Pia? Sim, importante mesmo, Pia. E daí eu lembro que depois que o Hudson faleceu, eu voltei a jogar, recebi a proposta pra ir pra fora, Pia. E aí eu fui pra lá. E eu lembro que lá eu tava bem, Pia.
Sério, mano? Pia, tava com uma média de 7 jogos, 14 gols. 2 gols por jogo, Pia. Nossa. Fui pra um time de primeira divisão lá. E daí o cara pegou e falou pra mim, cara, tá tudo certo aqui. Você só precisa ficar. Uhum. E aí eu entendi de Deus, Pia, que não era pra eu ficar. Cara, que doideira, mano. Falei, E cara, abriu eu vou mão de ficar. tudo. E daí eu voltei, Pia. Daí os caras me perguntam pra mim, mas por que você parou? Você se machucou? Não. Não. O que aconteceu, cara? Cara, que doido, mano. Simplesmente senti de Deus, Pia. Cara, que negócio precioso, mano. Imagina. Muito legal escutar isso de você, Pia. Muito legal. Porque tem gente que estaria no teu lugar, às vezes... Até eu mesmo pensaria, cara, jogando fora na Europa, nunca deixaria, cara. Mas olha que... Cara, que coisa mais preciosa, mano. A maneira que você abre mão das coisas que você mais ama, mano. Pra viver o que Deus te pede. Né, mano? E é isso que eu quero falar contigo hoje, mano. Sobre legado, né? Sobre a influência de uma geração. Você falou que a pastora Beth te lançou essa profecia no teu peito, né, Pia? Essa responsa aí. Meu Deus, Pia. E é isso que eu quero falar com você, mano. Eu quero que a gente entre nesse assunto, porque você é líder de um ministério, igual a gente falou, um ministério que não dá resultado, dá fruto. Glória a Deus, mano. E trazer um pouco, tanto pra mim quanto pra quem vai estar assistindo, né, mano? Essa experiência, mano, de você realmente ser o precursor de uma geração, né? De guiar pessoas através do evangelho, né? De levar pessoas a Cristo, de fazer Jesus conhecido, né, mano? E de ter uma influência sobre adolescentes e jovens, né? E esse que eu queria começar conversando contigo, mano. Sobre... Vou fazer perguntas pra você e que você responda segundo o teu coração, né, mano? À luz da palavra que Jesus vai estar falando contigo. E de que maneira, mano, você se encontra com uma responsabilidade de ser influente, né? Tanto que o ministério influi o nome, né? Responsabilidade de ser influente, mano, e de caminhar com essa geração, pé. Pra que a nossa geração, essa geração que é a geração alfa, né? Não se perca. É interessante, eu estava lendo Salmo 145, verso 4, diz assim: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Então a gente recebe um legado, né, mano, de gerações antepassadas. Os nossos pastores, os fundadores, né? Os pastores mais antigos, a gente recebe esse legado deles. Mas tem uma diferença, né, mano, da gente pegar esse legado e ele parar em nós, né? A gente ficar com ele, ou a gente perpetuar ele, construir um próprio legado com Cristo também, né, mano? Então eu queria que você contasse um pouco, mano, tanto da experiência do Influi e o que a luz da palavra mesmo de Cristo, assim, mano, você entende sobre essa influência. Mano, eu acredito, assim, que Deus vai chamar pessoas pra renunciarem coisas, sabe? Né? Não se trata de renunciar a coisas proibidas, Sim. mas sacrificar até as permitidas, né? Às vezes a gente se encontra dentro da igreja, assim, no contexto evangélico, falando que algumas coisas não dá nada. E realmente não dão. Realmente não dão. Tem coisas que não são pecado, mas Deus chama certas pessoas para renunciar a coisas que não são pecado. A carta de Gálatas fala sobre isso, né, Pia? Sim. O apóstolo Paulo fala, cara, eu estava querendo dar alimento sólido para vocês e vocês estão no leite ainda, né? E Gálatas 4, capítulo 1, capítulo 4, se eu não me engano, Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que se o herdeiro for menino, ele nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então Deus está esperando uma geração se posicionar em parar de renunciar a pecado. Isso aí deixa para quem é novo na fé, mas renunciar a coisas que são permitidas para conseguir levantar pessoas que são influentes, sabe? Sim. E eu lembro que quando eu fui renunciar ao futebol, o pastor Sérgio falou isso para mim. O apóstolo Sérgio falou para mim, Hard, não é pecado. Se você continuar, Deus vai te abençoar. Você é um menino de Deus. Na época eu tinha 23 anos, né, Pia? Ele falou, você é um menino de Deus, Deus vai te abençoar se você continuar. Mas Deus está te chamando para algo diferente.
E a partir daí Deus vai fazer algo. Só que eu jamais pensei que Deus, a partir dessa renúncia, me levaria a ser um líder, né, Pia? Sim. Um líder de adolescentes ou, né, de uma geração, assim. Mas eu entendo, Pia, que Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus que ele, mais do que finalizar algo em uma geração, ele quer dar sequência naquilo. Então, se você perguntar hoje para as pessoas de dentro das nossas igrejas como que foi a adolescência dos nossos pastores, a juventude deles, eles não vão saber te responder. Porque a gente chegou num ponto, Pia, que a gente tem muita informação. Sim. Mas eu falei isso há poucos dias no meu Instagram. A gente tem muita informação, mas pouca unção. A unção vem por osmose, Pia. A unção vem de você caminhar perto. É verdade. De você carregar a mala, carregar a Bíblia. Do teu pastor acabar um culto e você pegar um sermão dele. E às vezes você não vai nem ler o sermão. Eu faço isso direto, Pia. Às vezes os nossos pastores param de pregar lá, terminam, acaba o culto, eu falo, pastor, empresta teu sermão, dá teu sermão para mim. E ele fala, dou, Hard. E talvez eles nem saibam disso, talvez o pessoal nem saiba, só a Gabriela sabe disso. Eu pego aquele sermão e muitas vezes eu não estudo aquele sermão. Mas eu só ajoelho quando eu chego em casa e falo, Deus, faz em mim. O que o Senhor fez, o que o Senhor derramou na vida desses homens, faz em mim. Porque a gente vem desprezando, Pia, os marcos antigos. É verdade. A gente vem desprezando aquilo que as pessoas construíram, sabe? E a gente quer continuar construindo algo que a gente não sabe como foi construído. Esse é o nosso problema. A gente quer continuar um legado daquilo que a gente não faz ideia de como foi construído. Como que foi a vida dos nossos pastores? Como que eles construíram um ministério? E eu não falo só de ministério, mas como que eles construíram a vida deles com Deus? E a gente não tem muita noção disso. E eu comecei a me aproximar deles de uma forma diferente, Pia. Com o olhar não de quem vive perto, com o olhar não de quem às vezes, né, é parente por causa da Gabriela, Sim. mas com o olhar de homens de Deus. Homens simples, mas homens de Deus. E eu comecei a aprender muito com eles, Pia. Comecei a aprender muito com eles. O pastor Negrão não vai assistir isso aqui, então eu posso falar, mas na sexta-feira que eu preguei sobre a igreja de Esmirna, no domingo ele pregou. Eu já tinha pregado na sexta, ele pregou no domingo. Domingo a gente foi almoçar junto e eu comecei a fazer um monte de pergunta para ele de coisa que eu já sabia. Não estou falando que ele sabia menos que eu, de forma alguma, falta muito ainda para mim, tanto que ele falou muita coisa que eu deveria ter falado na sexta. Mas assim, a nossa geração não tem esse coração de querer aprender, sabe? Sim. E eu falei, cara, existe uma lacuna entre os nossos pastores e essa próxima geração. A gente precisa construir pontes, não muros. E como que a gente constrói pontes? Quando as pessoas que me cercam veem eu honrando a vida dos meus pastores. Eu chamando eles para pregar numa vigília. Eu chamando eles para pregar num culto. Eu chamando eles para dar um estudo bíblico. Eu falando deles, falando daquilo que eu conheço deles. Comecei a criar pontes, Pia. Comecei a criar pontes assim com eles. E aí Deus começou a startar algumas coisas na gente como ministério, assim, sabe? Mas eu acredito que Deus é um Deus geracional. Que legal, mano. E é mesmo, né, mano? É um Deus que se preocupa com isso, né? Não vejo Deus como um homem que quer que os feitos dele realmente parem numa determinada geração, mas que continuem, né? E falando agora dessa geração alfa, mano. Porque a geração alfa são esses jovens e adolescentes, né, mano? E igual você falou, a gente tem muito acesso à informação. Então a gente consegue ver muita coisa, né, Pé? Sim. E a gente vê muita coisa que é valoroso mesmo, né? Que vale a pena ser visto, mas também tem muita coisa que é enganosa, né, mano? Muito evangelho que é esquisito de se ouvir, né? E como que a gente, Pé, deve utilizar? Porque assim, você é bem ativo nas mídias sociais, né, Pé? Sou, Pia. Você é o cara, né, mano? E eu sempre vejo, mano, porque assim, eu não vejo você postando bobeira, né? E quem te acompanha também não vê isso. Mas vem postando coisas sérias.
São frases... Claro, você é um ser humano qualquer, né, mano? Então, Sim. tem foto com a esposa, tem foto de futebol, tem crossfit. Aqui, ó, galera, minhas mãos aqui, ó. O cara virou crossfiteiro. Cara, gente. minhas mãos tudo comido do crossfit, cara. Se converteu de verdade agora, né? Que isso, Pia? Pia, os caminhos de Deus são melhores, né, Pia? Mas assim, mano, eu vejo você utilizar os teus meios, Pia, de maneira sábia, sabe? De maneira prudente. E ainda mais como uma pessoa influente, porque duro seria você pregar numa sexta-feira, num culto, mas durante a tua semana, os jovens que te acompanham sexta-feira nos cultos, que te escutam, te acompanhar de uma maneira que você não é na sexta, né? Uhum. Ah, cara, o Ardson é assim, então. Só que você sempre se mostra uma pessoa verdadeira, mano. Então, interessante saber dessa parte de... A gente tá num meio, né? A gente tá envolvido em certas coisas. Como a gente utilizar desse meio que a gente está inserido para proclamar o evangelho, para influenciar uma geração, uma influência cristã, uma influência bíblica, não religiosa somente, né, Pia? Mas uma influência realmente vinda de Cristo. Como que a gente deve usar, como que você usa, sabe? Quais dificuldades que você encontra, quais coisas que já te geraram frutos, né? E falar um pouquinho. Pia, eu confesso que eu não fazia isso antes. Eu não postava, tipo, as coisas assim. Eu comecei recentemente a postar reels, partes de pregações e tal. Acho que faz menos de um ano, assim. A gente está liderando há 4 anos o Influi, né? Mas eu recebi uma palavra uma vez. Uma pessoa chegou para mim e falou, cara, essa geração ela precisa escutar coisas boas. Ela precisa de uma referência, de referência. E se você não tiver nesses meios, eles vão escutar outros. Então a questão não é assim, eles deixarem de escutar os outros e me escutarem, mas é eles escutarem os outros e também me escutarem, sabe? E quando Deus falou isso para mim, através de uma pessoa, eu falei, cara, então tá bom, então eu vou começar a utilizar isso. Porque a gente se engana, Pia. A gente se coloca muitas vezes num patamar que a gente menospreza o que Deus deu para nós. Uma vez, o Bispo Nel, teu pai, falou para mim, para Gabriela, algo que foi assim, que mudou, Pia, o Ministério Influi para nós. Mudou uma chave pra gente. E ele falou assim para Gabriela, para mim, para Gabriela, eu não vou trocar ideia com vocês sobre versículo bíblico. Talvez vocês saibam mais versículo bíblico do que eu decor. Eu não vou falar com vocês sobre doutrina, escatologia. Eu não quero falar com vocês sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre o reino de Deus. O que vocês querem produzir no Influi? Qual que é o objetivo de vocês no Influi? Qual que é o alvo de vocês? E a gente, né, Pia, Zequinha de tudo falou para ele, né, Pia? A gente quer, né, batizar, não sei o quê, converter. Ele, nossa. E eu fiquei pensando depois, né, Pia, ele imaginando enquanto a gente falava, meu Deus, esses aí não entenderam nada. E aí ele, não, legal. Nossa, maravilhoso isso aí. E referência? Como que é a referência de vocês? Como que vocês estão empurrando o reino para dentro do Influi? Como que vocês estão manifestando o reino de Deus para dentro do Influi? Eu falei, bispo, mas o que né, o senhor quer dizer com isso? Como assim, Delihard? Eu quero te dizer o seguinte, que os pais do Influi, eles têm que entrar em crise porque as filhas, os filhos, estão orando 2 horas. E aí eles entram no quarto fechado lá dos filhos que estão orando e falam, cara, sai daí, você tem que sair. E os adolescentes têm que falar, não, pai, eu estou orando 2 horas porque a Gabriela e o Ardson oram 4. Não, pai, eu estou lendo 2 capítulos porque o Ardson e a Gabriela leem um livro. Ele começou a falar para a gente elevar o nível. E dentro disso entra a pergunta que você fez. Eu vejo, Pia, que a nossa rede social ela é útil para muita coisa. E, de fato, ela é um entretenimento. Mas eu entendo que existem pessoas, Pia, que não podem postar opinião. E Deus falou isso comigo. Hard, eu não quero que você poste a tua opinião no teu Instagram. Você tem que entender que eu estou te fazendo referência ou influência para uma geração. Então, não quero que você venha aqui falar de coisas secundárias. Não venha falar de coisas secundárias aqui no Instagram.
Fale de coisas sérias. Então, Piá, dificilmente você vai ver eu falando sobre o leite, no sentido assim, falando mal de alguém, dando minha opinião sobre certas posições, sobre meu gosto pessoal. Piá, não vou fazer isso. Porque essa conversa com o Bispo Nel fez eu entender assim, que, cara, Deus precisa de uma geração ou de líderes que se posicionem de tal forma que essa próxima geração vai olhar e vai falar assim, cara, eles não estão discutindo sobre bebida alcoólica. Eles não estão discutindo sobre se a ceia pode ser com vinho ou com suco de uva. Se tatuagem é pecado ou não é. Sabe, essas coisas banais. Não traga para Deus falou isso para mim, Pia, e é pessoal, não traga para o teu Instagram essas coisas, teu gosto pessoal. Você precisa não menosprezar o que eu te dei, porque eu te dei uma influência. Isso é para todo líder, Pia, de jovens, de adolescentes, todo líder que está no nosso contexto. A gente não pode desprezar o que Deus deu para nós. Porque às vezes você acha que você não é influente, mas dentro da tua igreja tem 5, 3, 10 pessoas que estão olhando para você. E você vai ser a régua deles. Então, se os adolescentes do Influi, Pia, vêm eu discutindo, ou escuto eu discutindo sobre tatuagem, bebida alcoólica, essas coisas banais, Pia, eles não vão estar nem aí para Jesus. Você entende como o nosso foco tem que mudar? Sim. A gente não tem que ficar aqui debatendo aquilo que é pecado. Lula ou Bolsonaro? Tatuagem ou vivo sem tatuagem? Brinco ou piercing? Bebida alcoólica? Não. Deixa isso aqui para quem acabou de se converter. Vem aqui, vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre escatologia. Onde você estava com a gente lá, era 2h da manhã, o povo estava fazendo pergunta para a Gabriela sobre a linha do tempo escatológica. Qual que é a diferença do arminianismo e do calvinismo? O que é isso, Pia? É uma construção de uma geração que vê uma referência que não discute sobre coisas banais. Vai falar com o apóstolo Sérgio, Pia, com o pastor Negrão, com o pastor Irã. Pia, eles não vão dar pelota para coisas banais. E a gente precisa disso, entendeu? E a gente menospreza isso. A gente acha que a gente precisa ganhar a nossa geração se aproximando intimamente deles. Isso é errado. É verdade. A gente precisa ganhar uma geração, Pia, ensinando para eles. É verdade, mano. O que é certo e errado. Uma vez o pastor Sérgio chegou para mim, Pia, me chamou para ir no escritório dele e falou, Hard, essa geração precisa de líder, não de amigo. Você não precisa ser amigo deles. Você precisa ser líder deles. Você precisa corrigir. Você precisa exortar. Você precisa falar. 2 Timóteo 3,16, toda palavra é apta para ensinar, exortar, corrigir. E aí, Pia, eu entendo que depois que Deus falou isso para mim, eu falei, então beleza, então não vou gastar meu tempo com coisas banais. E, Pia, passei essa visão pro Influi. Então, o nosso Instagram do Influi, Pia, eu entendo assim que o meu Instagram pessoal, ele é uma extensão do Instagram do Influi. Que nem você falou, tem, né, coisa da minha família, tem, Sim. né, a gente às vezes viaja, joga bola, faz crossfit, mas, Pia, a gente tem que imprimir, né, um modelo. Sim. E se você for ver, Pia, eu e o Influi, a gente começou com o mesmo tanto de seguidor. Vai ver quanto seguidor tem no Influi e quanto tem no meu Instagram. Talvez o dobro. Eu tenho o dobro de seguidor do que o Influi tem. Porque as pessoas não veem o ministério. As pessoas querem saber de pessoas. É verdade. Ontem eu fui buscar pizza, Pia. Era 00:30, o semáforo estava fechado. Eu achei perigoso e eu ia furar o semáforo, Pia. E aí eu tava com todos os piá dentro do carro da banda. E Deus falou para mim, não fure. Não fure. Porque eles estão te vendo. Você é referência deles. O que eu tô te falando, Pia? A gente tem que imprimir um padrão para essa geração. É verdade, mano. O apóstolo Paulo dizia assim, sede meus imitadores. Eu não falava imite Cristo. Eu falava sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Billy Graham fala isso, né, Pia? Sim. Pregue a palavra, se necessário, abre a boca. Então a gente precisa, Pia, como líder, isso eu falo para os líderes, né? A gente precisa imprimir um patamar de referência. Você não pode ser inacessível,
Você tem que ser simples ao ponto de você sentar no chão com o adolescente que está em crise de ansiedade, Sim. de ir visitar no hospital, de ir comer uma pizza, de receber um presente simples, de dar um presente bom. Você tem que ser simples, acessível a esse ponto. Mas espiritualmente falando, você tem que imprimir uma referência para eles. E o teu pai me falou isso, Pia. E a partir desse momento girou uma chave no Influi. Que massa, mano. Porque mudou a cabeça, né? Saiu a cabeça de coisas importantes como batismo, conversão, né? Mas foi pro profundo, por assim dizer, né? Isso é muito legal mesmo, mano. Esses dias eu tive uma experiência, né, Pia? Até postei no meu Instagram uma foto, né? E o meu Instagram é privado, eu tenho pouquíssimos seguidores, sigo poucas pessoas, assim, né? E senti no coração de postar no Instagram aquela foto com texto, né? Que eu tinha feito. Só que eu daí falei com a Rai, assim, mostrei pra ela. Mostrei até pro pai e pra mãe. E daí todo mundo achou legal, assim. Só que eu fiquei com vergonha de postar, Pia. Porque antes o meu Instagram era de uma pessoa normal, mas eu tô tentando deixar o meu Instagram mais cristão possível, Pia, sabe? E eu fiquei muito tempo, Pia, sem fazer essa postagem. Pra mim, o Instagram é uma coisa meio banal, assim, sabe? Não é uma coisa que eu uso muito, nem uma coisa que me atrai muito, assim, né? Mas daí comecei a entender algumas coisas sobre essa parte de influência, Pia. Porque realmente, Cristo nos entregou alguma coisa, né? E a gente não pode menosprezar. E eu menosprezava, sabe? E daí eu comecei a ver, e os adolescentes daqui da igreja me seguem, os adolescentes da sede, sigo eles, né? Amigos que não são da igreja, amigos que são da igreja. Pessoas de diversas idades, diversos lugares. E eu comecei a entender que eu não posso realmente negligenciar essas coisas. Porque eu nem sempre vou conseguir conversar com a pessoa pessoalmente, né? Para falar de Cristo para ela. Sim. Às vezes o que ela vai me acessar é pela mídia social, né? Igual esses dias eu tenho um amigo de colégio que descobri que ia casar depois de anos e anos. Nem sabia, descobri pelo Instagram. Então eu postei essa foto, Pé, e eu sou bem desprendido quanto essas coisas de like, assim, sabe? Gosto muito, brincadeira. Mas eu notei uma coisa que me chamou a atenção, Pé. Eu postei essa foto e ela teve, acho que, metade da quantidade de likes que eu normalmente tenho em outras fotos, né? A foto com a Rai que eu postei, nossa, 1 bilhão de likes. O pessoal gosta dela, Pé. Mas eu achei interessante, mano. E daí eu falei, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? E eu fui ler de novo o texto que eu postei. Quem quiser ver também pode ver. E é um texto que foi confrontante pra mim, sabe? E daí orando eu falei, Jesus, acho que eu vou parar com esse negócio mesmo, acho que não é pra mim. E Jesus falou que a mensagem realmente, o evangelho, ele é confrontante. E nem todo mundo vai gostar mesmo. E é importante isso mesmo, né? Pra gente saber usar sabiamente Sim. essa parte, né? O evangelho que não te confronta, não te conforta, né, Pia? É isso mesmo, mano. Não vale de nada, né, mano? Não. E agora, Pia, parando essa parte mais humana, né, das mídias sociais, agora eu quero começar a falar com você espiritualmente, Pia. Sobre essa carga que a gente carrega mesmo. Porque Jesus, mano, entregou um cetro na tua mão de liderança. E o jovem, o adolescente, mano, eles não vivem pelas nossas palavras, né? É igual você falou, eles vivem pelo exemplo mesmo. É o que eles veem, né? Igual você citou a frase do Billy Graham, se for necessário pregar com palavras. E o exemplo que você falou do semáforo. Nem é uma coisa que se torna pecaminosa, né, Pia? Era perigoso, né, Era Pia? perigoso. Mais de meia-noite já, né, Pia? E é uma coisa que eu faço, né? Sim. Mas interessante como Jesus constantemente toca no teu coração de que você tem uma responsabilidade com esses jovens e que sim, mano, a gente é visto por eles, né, Pé? Sim. A Rai falou uma coisa muito interessante ontem. A gente tava conversando, comendo a pizza, e eu falei alguma coisa pra ela que era uma coisa nada a ver, Pé. Eu não lembro o que era. E o Vitor perguntou, o que você tá rindo, velho? O que falou? E nem era uma coisa ruim, assim. Era uma coisa... De tanto que eu não lembro o que era. E ela falou assim, amor, você tem que tomar cuidado, porque eles te observam. Cara, daí eu lembro que eu nem falei pro Vitor, falei, Pia, bobeira. Mas podia ter falado pra ele que era uma coisa nada a ver. Sim. Mas eu fiquei pensando depois, cara, é verdade. A gente é observado por essa geração. Sim. Porque às vezes eles não têm essa intimidade com Cristo de alguém mais maduro na fé tem.
E às vezes a vida deles na fé começa vendo pessoas, né, mano? E são dois pontos perigosos, né, Pia? Porque... Mas isso aí daí é um assunto para um outro podcast sobre subir para a cabeça, né, Pia? Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser uma referência, a gente tem que estipular um padrão, a gente não pode ser orgulhoso, né? A gente não verdade. pode ser inacessível, né, Pia? E Cristo fazia isso, né, Pia? É maravilhoso como Jesus fazia isso. Ao mesmo tempo que ele estipulava um padrão para viver, ele era tão acessível, tão simples. Ele escutava todo mundo, falava a todo mundo. Sim. E para mais dicas, faz o Pastor Irã fazer você arrastar para cima. Um curso de como... Tô brincando, gente. Mas, Pia, esses nossos pastores, esses homens têm ensinado bastante a gente a ser simples e ser espiritual, né, Pia? É verdade, mano. Que é uma coisa difícil hoje em dia, né, velho? É. Porque a gente vê esse... A gente, Pia, na verdade, assim, a nossa geração é complicada. É, né, mano? E eu não digo nem a geração, os membros da igreja. Eu digo a nossa geração de liderança, às vezes, Pia. É complicado, assim. A gente precisa de um choque de realidade. Sim. A gente, às vezes, leva as coisas ou muito para um extremo ou muito para o outro. Ou a gente... Quando a Gabriela pregava ontem, Pia, eu pensava assim, cara, se todas as igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, se uma delas se enquadrasse perfeitamente no tempo que a gente vive, seria a igreja de Pérgamo. Perfeitamente, Pia. A igreja de Pérgamo, ela morria por Jesus. Ela morria por Jesus. Você vai ter, historicamente falando ali, se você for ler historicamente, trazem fatos que pessoas da igreja de Pérgamo se martirizavam por Jesus. Como aquele discípulo que morreu dentro da barriga do boi. Antipas. Antipas. O cara morria por Jesus. Só que, ao mesmo tempo, eles seguiam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Os caras fazem pequenas concessões. A nossa geração é assim. A gente morre por Jesus, Pia. A gente morre por Jesus. Mas a gente não consegue falar não para a nossa própria carne. Para aquilo que não é pecado. Não estou falando sobre pecado. Não estou falando sobre o leite. Estou falando sobre humildade. Sim. Sabe? Sobre passar mais tempo orando. Sobre ser contrariado e não ficar triste. Essas coisas simples assim. Sim. A gente é a igreja de Pérgamo hoje, Pia. É verdade. Eu vejo isso, sabe? Parece que vê o evangelho fraco, né, mano? O evangelho meio cru, assim, né? Sim. E o engraçado é, Pia, que a gente morre por Jesus. Sabe por quê? Porque a gente está descobrindo uma intimidade. A gente vai num culto e a gente tem um mover de Deus e a gente tem um contato com Deus, uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, e você chora, você se derrama. Mas aí o culto de domingo tem a intimidade. No culto da segunda, que é o culto racional, a vida diária, a gente precisa de compromisso. Porque intimidade sem compromisso é prostituição, né? É verdade. Intimidade sem compromisso é prostituição. Então a gente precisa disso. Então a nossa geração é assim às vezes, Pia. A gente tem intimidade. A gente morre por Jesus. Mas a gente diz sim para coisas tão banais. Às vezes é uma roupa, Pia. Que Deus não quer que você use, não porque é pecado, porque um adolescente, um jovem pode entender que você está dando margem para ele fazer algo. Então a gente morre por Jesus, busca Jesus, tem intimidade com Jesus, mas a gente não protege a nossa geração com o nosso comportamento, com as nossas opiniões. Que é muito importante, né, mano? É Que o que vai, fica, né? É o que vai levar, Pia. É a marca que fica mesmo. Isso é muito legal, mano. Porque, igual eu falei no começo ali, você não tá no ministério de resultados, tá no ministério de frutos. E eu creio firmemente, mano, no meu coração, que isso não vem através de coisas que são importantes, né? Por exemplo, um convite bem feito no Instagram, né? Às vezes um convite face a face, né? Mas vem de coisas que são profundas, preciosas, que é o mover do Espírito Santo mesmo. Que é intimidade e compromisso, né? E isso começa não com o cara que está sentado na última fileira escutando. Isso começa no líder, né, mano? Na equipe de liderança, na equipe que é até antiga na fé, né, mano? É importante isso, porque às vezes
Eu vejo isso acontecer muito, é uma coisa que eu fazia. Eu não puxava a responsabilidade de liderança só pelo fato de eu não ser líder. Mas quando você se toca, né, mano, que você é antigo na fé e que você entende coisas que são profundas, que você caminha com Cristo e exerce uma intimidade e compromisso, você exerce uma liderança sobre alguém. Sim. E não necessariamente é uma liderança de culto, né? Mas as pessoas sempre nos observam, né, mano? As pessoas sempre nos avaliam. E é realmente a nossa postura que nos julga, né? Sim. É a nossa postura que nos julga. Marcos 16:15 fala, né, que a gente tem que ir fazer discípulo, né? Sim. Todo homem, ele é possivelmente salvo. Por que possivelmente? Porque ele pode ser salvo se ele escolher caminhar com Jesus. Todo salvo é discípulo, todo discípulo é líder. É verdade. Não tem. Ah, não sou líder, não pego num microfone, não subo num púlpito. Cara, você é líder. É Você verdade. pode ter certeza que tem pessoas que te cercam, tem pessoas que estão te olhando. É o que o salmista fala, né, Pia? Que o óleo ele escorre na barba de Arão e vai pro corpo, né? Começa na liderança, né? Então, eu lembro, Pia, a gente tem inúmeras histórias com Influi, né? Inúmeras, assim. De Deus dar uma palavra pra gente e, cara, é isso, vamos fazer. Então, todo o mover que Deus começou a fazer no Influi começou pela Gabriela, começou por mim, começou pela Rai, começou pelo Isaac, Sim. pela Poli, pela Vi. Começou por nós, Pia, que estamos lá como liderança. A maior dificuldade foi em fazer eles entenderem, né, Pia, que eles eram líderes. Sim. Cara, existe uma responsabilidade, existe uma unção sobre você. O que Deus imprimiu no teu coração sobre um louvor? Como que você imagina um louvor? Ah, eu imagino assim, assim, assado. Então, beleza. Então, a partir de hoje, a gente vai caminhar para isso. É verdade. Muito legal isso, Pia. De ver. Porque às vezes eu vejo, mano, observo que tem gente que tem responsabilidade, mas realmente torna ela banal, né, Pia? E você falou uma coisa muito interessante ontem, Pia. Que tem pessoas que Deus chama para o anonimato e tem pessoas que Deus chama para serem evidenciadas, né? Sim, eu creio nisso, Pia. Mas Deus chama todo mundo, né, mano. Todo mundo. Todo mundo. 1 Coríntios, né? Eu não lembro o capítulo agora de cabeça, mas o apóstolo Paulo vai dizer que Deus reconciliou o mundo com Cristo para que nós fôssemos do ministério da reconciliação. Todo mundo tem um chamado. Todo mundo. Qual que é teu chamado? Reconciliar o mundo com Cristo. Todo mundo tem esse chamado. Todo mundo E tem. quando você entende isso e você, cara, toma uma postura de que você é um líder, de que você é uma influência, as coisas mudam, Pia. As coisas Sim. mudam. Então, não espere, Pia, ter 70, 80 adolescentes orando, pulando, chorando, dando risada na presença de Deus se a gente não fizer isso. É verdade. Não espere que o adolescente no meio do louvor, Pia, pule na música agitada se eu não pulo. Ah, Hard, por que você faz isso? Tipo assim, é tão raso isso. O que vai tocar o adolescente ali? Cara, tem adolescente ali que ele saiu do quarto querendo se matar e tá no culto. Daí o cara entra no culto e tem aquele choque de realidade. Com um monte de adolescente pulando, dando risada. Opa, eu posso ser feliz. Sim. O que tá acontecendo aqui? Por que eu não tenho isso na minha vida? E daí ele leva um amigo, o amigo leva ele lá pra frente, ele começa a pular e daqui a pouco começa a tal da música lenta. Sim. E a gente fala, vamos orar por eles. Então, assim, a gente tem todo um porquê. Não é assim, tipo, vamos lá, dar risada, pular na música agitada. Sou o primeiro, você sabe. Eu vou lá, pulo e tal. Na hora que começam, as meninas começam a ministrar e a gente começa a orar para eles, eles já estão ali na frente. Eles já estão com a cabeça naquilo ali. Eles não estão lá no lugar deles, mexendo no celular, coçando o braço. Então, tipo, a gente começou a ser muito intencional, Pia, no Influi. Você sabe disso, né? Sim. A gente começou a ser intencional. É uma coisa que eu tenho, que a gente tem tentado trazer aqui pro TDEX e uma coisa que tem dado certo, mano. Tipo, o Lucas sabe, a gente não tinha essa cultura, né, mano, de ir lá na frente com eles. A nossa cultura era ficar no banco. E daí... E não tem problema nenhum, Não tem né, problema Pia? nenhum, mano. E a gente tomou um choque de realidade através de um jovem, né, mano? Que ele falou que esperava algo da liderança e ele não estava tendo. Então a gente tomou esse choque de realidade. Eu falei, cara, a gente tem uma responsabilidade e a gente não está exercendo. Temos que começar.
É porque você começa, Pia, quando você entende que a tua postura, você entende quem você é como liderança e não de uma forma pejorativa, mas o poder que a tua imagem, no sentido assim de tocar o coração de uma pessoa tem, poder fica chato falar, né? Mas a relevância que você Sim. tem na vida de um adolescente ou de um jovem, você, cara, você começa a pensar diferente, se portar diferente. Que existe mesmo. Existe. E o que você começa a fazer? Você começa, de fato, discipular uma geração. Sim. Então, assim, se toda sexta, todo culto você tá lá de joelho orando, cara, aquele adolescente vai olhar para você, em um momento ele vai querer se ajoelhar e ele vai falar, cara, meu líder tá ajoelhado, não vou ficar com vergonha. Porque quando você vai fazer um apelo para aceitar Jesus, primeiro tem que romper um, depois de um vem vários. Porque é aquele impasse. Então, se o cara vê o líder dele ali quebrantado, chorando, de joelho, cara, ele vai começar a ser treinado no bom sentido para se entregar para Jesus. E daqui a pouco passa 1, 2, 10 meses, você vai ver o que a gente vive hoje. Você não precisa botar a mão na cabeça de ninguém para o cara se ajoelhar. Mas isso foi uma construção lá de trás. Sim. Né? Ontem a gente viu lá, eles, cara... Se torna espontâneo. É deles já. É verdade. Né? Só que isso começa em nós. Importante o papel da liderança mesmo, né, mano? Porque é realmente a gente que influencia a geração. Sim. E a gente tem esse peso mesmo, porque alguém vai influenciar essa geração. Alguém vai. Alguém vai influenciar. Que seja a gente, né, mano? Sim. E, Pia, pra gente finalizar essa parte da geração alfa, eu queria que você me falasse, mano, o que você mais ama quando você trabalha com essa geração. Quando você vê, mano, o adolescente chorando, quando você vê o adolescente se derramando, o jovem, e não porque ele é robótico naquilo, mas porque ele realmente entrega o coração pra Deus. O que você mais ama nessa geração, mano, quando você como postura de líder que trabalha diretamente? Esses dias, Pia, a gente tava lá no Influi e a Gabriela tava pregando, né? E aí eu fui fazer uma oferta. E enquanto a Gabriela pregava, no louvor, e enquanto a Gabriela pregava, eu via que uma menina ficava inquieta, se coçando assim, e levantava e sentava, e levantava e sentava. E ela poderia, o que acontece às vezes com frequência, estar com um ataque de ansiedade, de pânico, que isso infelizmente é normal na nossa geração. Mas eu tive uma percepção espiritual, um discernimento espiritual que aquilo era espiritual, não era algo normal. E aí, depois que teve a ministração, e eu sempre de olho cuidando ela assim, depois que teve a ministração, eu peguei o microfone para fazer oferta. E quando eu fui fazer oferta, eu comecei a falar do Gadareno, que está lá em Marcos, acho capítulo 5, se eu não me engano. E eu comecei a falar sobre o endemoniado de Gadar. E quando eu comecei a falar sobre o endemoniado de Gadar, aquela menina que durante o culto todo estava inquieta, levantava, ela pegou, levantou e saiu correndo. E na hora que ela saiu correndo, eu olhei para a Gabriela assim, minha vontade era largar o microfone e ir atrás, né? Porque eu vi que era algo espiritual. E eu fiz assim para a Gabriela foi lá com a Rai, com mais uma menina, com a Gabi. E quando ela chegou, essa menina estava no bebedouro lá da igreja, perto do estúdio, batendo a cabeça na parede, com possessão demoníaca. Ela estava possessa. E depois a Gabriela foi lá, fez o processo de libertação com ela, tal. Só que eu não sabia de nada disso, né? Não sabia que isso estava acontecendo. E eu cheguei em casa e falei, amor, o que aconteceu com aquela menina? E daí a Gabriela falou para mim, amor, ela teve né, ela ficou possessa, tal, a gente fez o processo de libertação. E ela foi liberta. E daí a Gabriela começou a me contar, Pia. Quando ela chegou perto da menina, a menina estava batendo a cabeça no bebedouro. E o demônio estava ali, né? Tinha possuído ela. E aí a Gabriela colocou a mão na cabeça dela e fez a oração de libertação. E na hora que ela fez a oração de libertação, a menina caiu no chão. Na hora que a menina caiu no chão, a Gabriela parece que sentou com ela no chão, começou a orar com ela e ela desesperada, chorando, chorando, chorando. E a Gabriela falou para ela assim, você já aceitou Jesus
como seu único e suficiente Salvador, e ela falou não. E aquela menina, piá, com a cabeça machucada, deitada no chão, tinha acabado de ser liberta, fez uma oração de confissão e aceitou Jesus. Então, quando você me pergunta o que eu gosto, o que me motiva, é saber, Pia, que o diabo tem tomado uma geração, mas que a gente pode ser instrumento de Deus para tirar essa geração da mão de Satanás. Meu Deus. E essa menina hoje, ela vai no Influi, Pia. Ela frequenta o Influi. E eu lembro que no dia seguinte eu contei essa situação pro pastor Irã, né? Uhum. E o pastor Irã falou para mim, Hard, é o poder da palavra isso. Quando você está pregando a palavra e o adolescente, o jovem, uma pessoa está entendendo aquilo e Satanás tem legalidade na vida dela, vai acontecer duas coisas. Ou Satanás vai manifestar ali no púlpito, ou no culto, desculpa, ou ele vai sair do ambiente. Uhum. Então fica a dica aí para você que é líder de ministério de jovem ou de adolescente. Se você vê durante a palavra louvor adolescente indo no banheiro, adolescente saindo, ou jovem saindo, indo no banheiro, às vezes não é só vontade de tomar água e ir no banheiro. Uhum. Às vezes o poder da palavra está causando uma transformação dentro daquele jovem e o diabo não quer deixar. O diabo faz com que ele saia do lugar, porque se ele ficar sendo exposto pela palavra, o diabo vai ter que sair. Aquele espírito vai ter que sair. Então ele faz com que a pessoa se retire. E daí eu contei isso pro pastor Irã e o pastor Irã falou, começou a me dar detalhes, me ensinar mesmo sobre o que estava acontecendo. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, mano, tem uma geração sendo liberta. E é para isso que a gente foi chamado, Pia, para libertar uma geração. Amém, não é para fazer um bom louvor, pregar uma boa palavra, não é para ter bastante seguidor no Instagram. A gente foi chamado para libertar uma geração. É isso que motiva a gente, Pia. É verdade, mano. Que massa, Pia. Conversa preciosa, né, mano? Maravilhoso, Cara, é muito legal né, falar mano? dessas coisas. Porque você vive isso, né? Então você passa o que você vive mesmo. E isso é profundo, né, mano? Você não fala o que você leu no livro. Você fala o que você vive mesmo. E pra finalizar o podcast, mano, vou te fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui. Que imerso nessa vida, mano, que você tá, de intimidade e compromisso com Jesus mesmo, e de entender o teu propósito e por que você foi chamado. No teu íntimo, no teu coração, o que Jesus tem falado com você? Pia, um tempo atrás, eu estava extremamente cansado, assim. E fisicamente. Estava trabalhando muito, acordando cedo, dormindo tarde. Estava fazendo 2 faculdades, terminei uma, comecei um MBA. Estava fazendo EMITA, tenho o Influi, muita coisa na igreja. Meu trabalho exige muito de mim. Eu estava dormindo, sei lá, 3, 4 horas por noite. E um dia Deus, eu dormindo assim, deu 3 horas da manhã, eu acordei. Com uma voz clara na minha cabeça, assim, ó, na minha mente. Me gastarei e deixarei gastar. Me gastarei e deixarei gastar. Me gastarei e deixarei gastar. E aí eu levantei, me ajoelhei e fui orar. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer sobre isso? E ele falou para mim, eu quero que você se gaste e se deixe ser gastado por mim. Quero que você se gaste, ou seja, cara, tudo que você tiver para fazer, faça. Você está com força, você está com saúde. E tudo aquilo que eu quiser fazer através de você, deixa eu fazer. O que Deus tem falado para mim, Pia? Para eu não ter minha vida por preciosa. E às vezes isso é simples, Gu. O que é não ter minha vida por preciosa? É ficar até as 2 da manhã comendo pizza com um adolescente. Cansado. É no outro dia você tá cedo para gravar um podcast. É você dizer sim para as coisas que te pedem. São coisas simples. São coisas muitas vezes operacionais. Eu lembro quando teve o Com-Líder há pouco tempo atrás,
E eu fui na igreja almoçar com os pastores no dia do Conlíder e eu vi o Claudinho, piá. Isso nem a Gabriela sabe, eu não contei pra ninguém, mas eu senti de contar aqui. Eu vi o Claudinho arrumando as cadeiras do Conlíder, ele tinha acabado de começar. 800 cadeiras lá, piá. 900 cadeiras. E ele ia fazer sozinho, piá. Ele disse que ia ficar das 2 até as 6, 7 da tarde arrumando. Piá, eu tava arrumado assim, camisa social e tal. Falei, Claudinho, eu vou te ajudar. E fiquei lá, piá, 3 horas arrumando cadeira com ele. E daí Deus falou pra mim, me gastarei e deixarei gastar. Meu Então são essas coisas simples, piá. Nossa, Pia, que coisa mais preciosa, mano. É isso, mano. É isso. E viver por isso, né? É, mano. Mano, obrigado por ter vindo aqui, velho. Eu que agradeço, mano. Sei que você tá cansado, né? Veio de uma semana cansado. Não, imagina. Mas é isso aí, Pia, você tá se desgastando. Eu que agradeço. Obrigado, mano, a toda a liderança do Tidex. Obrigado ao Lucas, a você pelo convite. Obrigado mesmo, mano. Um privilégio estar aqui. Vocês são maravilhosos. A gente ama Amém. vocês, mano. De verdade. Obrigado, mano. É realmente uma honra, Pia, você estar aqui e passar o que você vive mesmo, Pia. Glória a Deus, mano. O nosso foco aqui é chamar pessoas igual você, mano. Homens, mulheres simples, mas que vivem de verdade com Jesus. E que vão passar coisas verdadeiras pra gente. Sabe? Então, mano, obrigado mesmo, Pia. Você é Tamo top. junto, mano. Te amo. É uma honra ser teu cunhado. Te amo, mano. Também te amo, mano. E você que tá assistindo a gente, eu agradeço por estar vendo esse podcast. E se de alguma forma falou com você, edificou o teu coração, eu peço que você compartilhe, curta, né? E não é só pelas nossas metas, né, Lucas? Mas é porque isso vai fazer a gente crescer para alcançar pessoas. E se você conseguir enviar para alguém que você ame, que essa pessoa também seja edificada. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês, né? E que a gente consiga ter mais dias como esse, mais conversas como essas. E que Deus abençoe todo mundo. Um beijo. E é isso aí.